Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos aqui nessa manhã juntos celebrando a Jesus. A nossa motivação aqui é Ele, né? Não tem a ver com nenhum de nós, tem a ver com Ele. Ele é a nossa motivação para adorar Ele. E como disse o nosso irmão, eu estou 9 anos em Flores da Cunha, vai completar agora em outubro, que a gente assumiu um projeto de plantação de igreja lá também. E temos algumas proximidade com o Lucas, porque a família que estava lá é a prima do Lucas, né? E hoje o primo do Lucas também é nosso seminarista lá em Belém do Pará. A Bia também foi. Então a primeira família que começamos a pastorear foi a Roberta, que é prima do Lucas. Então assim, a minha esposa está aqui comigo, a Adriana, a Sara. A Sara é a nossa do meio, e a Aninha que está, acho que com as crianças, está para lá. E a Tainá, deixamos ela na rodoviária agora às 8 horas, que ela foi para Porto Alegre, está fazendo faculdade lá, federal, está morando lá, então já saiu de casa, a gente já está nesse processo dos filhos saindo, então a gente tem atuado ali. Eu também sou bivocacionado, mas eu não sou totalmente integral no ministério, ou sim, né, porque em tudo que a gente faz, a gente é integral no reino, né? Então eu trabalho na prefeitura de Farroupilha, no setor de assistência social, no albergue municipal, trabalho com moradores de rua ali 12 horas. Essa noite eu estou de plantão, amanhã folga e assim por diante. Já faz 12 anos que a gente está ali servindo, é servidor público, né? Então a gente está servindo ali a comunidade farroupilense. Irmãos, eu quero, sem muita delonga, ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. O Senhor já tem falado comigo, a gente tem ministrado essa série na nossa igreja, que é uma série que a gente intitulou como Carta da Alegria, né? Ou a carta a qual Paulo escreve aos Filipenses. E eu queria te convidar a abrir o texto, capítulo 1 de Filipenses. Aqui é só a primeira mensagem, depois nós estamos ainda no capítulo 2, já faz acho que 4 domingos, não terminamos ainda o capítulo 2 do livro de Filipenses. E temos ministrado e tem sido uma bênção. Nós temos trabalhado assim na igreja, ministramos Atos dos Apóstolos, Efésios, Gálatas, agora Filipenses, tem sido muito bom. A Bíblia toda é muito boa, por isso eu te incentivo a cada vez mais ler, a buscar a intimidade com o Pai através da sua palavra revelada a nós, amém? Então vamos ler o texto, depois vamos orar, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, de 1 a 11, onde Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e a confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual mediante Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, querido. Pai, muito obrigado por essa manhã. Estamos aqui como igreja do Senhor. O Senhor, Pai, é o cabeça, nós somos corpo, membros uns dos outros. E como é bom poder celebrar o Senhor logo pelo domingo cedo, Pai. Como é bom poder estar em comunhão, em comunidade, vivendo, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor nos passou na sua palavra. Pai, fale conosco nessa manhã,
que o Teu Espírito Santo já está aqui neste lugar, porque estamos aqui reunidos com esse propósito de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor. O Seu Espírito Santo que habita em nós, tem a liberdade de falar aos nossos corações. Fale, transforma aquilo que precisa ser transformado em nós, que ninguém saia daqui como entrou, mas saia, ó Deus, impactado pela Tua palavra e decidido em colocar em prática a Sua palavra. Não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas nos tornamos praticantes, porque a Sua palavra diz que aquele que se torna praticante é bem-aventurado. Nos ajude, Senhor, nós dependemos do Senhor, é a Sua graça que nos alcançou, esse amor que nos constrange todos os dias, esse amor tão grande. Muito obrigado, Jesus, por essa congregação, por esses irmãos santos em Cristo que estão aqui, esse povo que o Senhor escolheu, o Senhor chamou para uma missão, para ser sal e ser luz nessa cidade. Capacita-nos, Pai, é o que nós te pedimos. Fale conosco nessa manhã, continue falando através da Sua palavra, santa palavra, é o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é importante nós discorrer algumas coisas para entendermos o contexto dessa carta do apóstolo Paulo. Essa carta é uma das cartas que ele estava preso. E é uma das cartas a qual Paulo expressa muito alegria. Isso é curioso, né? Pensar como ele fala de alegria estando preso. E eu não sei como seria a sua carta para os seus familiares ou para a sua igreja se você estivesse preso. Eu vou falar de mim. Eu com certeza falei, está ruim aqui, gente, a comida é ruim, está frio, o chão é gelado. Mas Paulo não expressa isso. É interessante e curioso. Então, por isso, essa carta ela expressa muito bem a alegria. Mas não uma alegria nas circunstâncias ou nas coisas que podem nos cercar, mas alegria no Senhor. E é importante nós entender como essa igreja começou. Então eu vou pedir para você voltar um pouquinho lá para Atos, capítulo 16, só para a gente lembrar como essa igreja começou. Atos, capítulo 16, deixa marcado aí Filipenses, que logo já voltamos, tá? Capítulo 16 fala como essa igreja começou através da viagem missionária de Paulo e também Timóteo. Quando Deus ali intervém, diretamente o Espírito Santo intervém na caminhada de Paulo. Capítulo 16, verso 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando-se Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Irmãos, Paulo queria ir para um outro destino. Paulo tinha planejado, esse missionário, esse servo de Jesus Cristo, tinha planejado ir para a Ásia, pregar o Evangelho naquela região. Mas aí o próprio Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o impediu de ir para aquele lugar. E aí a visão que ele tem à noite é de um varão da Macedônia, ou seja, era a região, né, como fosse um estado, e a primeira cidade que ele chegou foi Filipos. E ali ele prega o Evangelho. E é importante nós destacar algumas coisas, porque essa cidade era uma cidade nacionalista, uma cidade patriótica. Ou seja, por quê? Porque era uma cidade que a maioria dos romanos, soldados ou militares romanos, eles ganhavam terra naquela região. Então aquele povo daquela cidade, assim como cada cidade tem a sua característica, Carlos Barbosa tem a sua característica, Flores da Cunha tem a sua característica, a região da Serra tem, aquela região tinha, por ser uma cidade patriota, uma cidade que eles defendiam Roma. E Paulo chega ali pregando o Evangelho. Agora não é Roma que vocês têm que venerar, não é o Império Romano, não é César, vocês têm que adorar a Jesus, o autor da vida. Então ele já começa a enfrentar algumas batalhas quando chega nessa cidade, por ser uma cidade, sim, uma cidade que tinha os seus deuses, e ele precisava destronar essa idolatria, falando do Evangelho, que é o poder de Deus. Paulo sabia disso, mas então ele chega ali diante daquela cidade já com o chamado do Senhor. Então ele está convicto que Deus ia fazer a obra, e aquele que começou, como ele fala nessa carta, ele ia terminar. E essa igreja nasce então num momento desafiador, porque primeiro Paulo tem que mudar o percurso. E eu falo para você, mesmo você sendo bem íntimo de Deus, como Paulo era, quando tem que mudar o percurso, como é que você se sente? Não tá certo, Deus. Não, eu ia para lá, Deus. É a Ásia, Deus. Eu quero lá. Não, mas imediatamente ele entendeu e mudou, como um servo obediente de Deus, e mudou o percurso dele.
E foi para aquela região porque ele ali entendia que o evangelho precisava ser pregado naquela região. Carlos Barbosa, há algum tempo, há alguns anos, eu acho que a nossa associação, ou como a própria convenção, vem orando para que o evangelho se expanda nessa cidade. E hoje, pela graça de Deus, Deus colocou um servo para aqui pregar junto com os irmãos e fazer parte dessa transformação que é o evangelho nessa cidade. É o evangelho que é o poder de Deus, ele que transforma, não tem a ver com as nossas capacidades, até porque não temos nenhuma, é Deus que nos capacita. Somos, por mais inteligentes ou intelectuais que temos, é Ele que é o Senhor, Ele que é o dono, Ele que faz, e Ele pega as coisas mais loucas desse mundo e faz elas realmente para a glória dEle. E Paulo ali, diante desse desafio, pregando o evangelho, ele escreve uma carta a Filipenses, transmitindo alegria, né? Alguns motivos tem porque Paulo escreveu essa carta, pelo menos 3, né? Paulo quer declarar a sua gratidão, dar notícia como ele estava na prisão, não uma notícia chorosa, não uma notícia, mas eu estou bem, eu estou preso, mas o evangelho não. Eu estou preso, mas o evangelho continua livre. Paulo também quer encorajar os irmãos a continuar a pregar o evangelho genuíno, que é o poder de Deus, e aí nós vamos vendo, eu te encorajo, irmãos, a ler a carta de Filipenses, é 4º capítulo. Leia ela devagar, se precisar, releia, porque tem muito ensinamento, assim como toda a Bíblia. Mas essa carta realmente traz muito esse sentimento de alegria de Paulo, por isso a carta da alegria. A maioria dos estudiosos falam que essa carta, por se tratar de Paulo estar preso, de ele falar tanto em alegria, alegrai-vos no Senhor, é a carta chamada a carta da alegria. Ela trata esse tema, mesmo em meio às adversidades. O que Paulo, servo de Cristo, quer nos ensinar aqui, nessa introdução, antes de entrar em alguns pontos que eu quero aqui separar, eu separo em pontos, né? Não consigo ficar sem os pontos, né? Mas eu tenho que separar em pontos. Mas o que Paulo quer ensinar para os irmãos filipenses, também para nós hoje, é que ele fala lá no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando a gente pega esse texto, quem sabe você já até ouviu uma mensagem assim, que a gente pode comprar um carro, a gente pode comprar uma casa, a gente pode ser vencedor naquilo, a gente pode aquilo, a gente pode isso, a gente pode, mas não tem nada a ver com isso. E você já deve ter ouvido falar sobre isso também. Tem a ver com saber estar passando um momento difícil, ter riqueza, mas também ter pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece, não tem a ver com a circunstância. É como nós cantamos aqui, ainda que a figueira, aquilo que o profeta fala na sua palavra, ainda que a figueira não floresça, né, que não deu o seu fruto, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Amém? Diante dos desafios que nós estamos vivendo pós-pandemia, não sei se posso dizer pós, mas eu acredito que já, né? Já é um pós-pandemia, diante de uma crise econômica que estamos vivendo, de aumento dos alimentos, nós sabemos em quem podemos confiar. Não tem a ver com a pandemia, não tem a ver com os governantes, tem a ver com o nosso Deus. Nós servimos a um Deus que nos cuida, que nos sustenta, que nos provê. É um Deus provedor. Mas não nos livra de passar provas, porque próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu vou ajudar vocês a vencer as batalhas, porque todos nós temos. Estávamos comentando sobre necessidades ali logo um pouco com o nosso irmão. Quem não tem necessidade, quem não passa, né? É difícil tu conversar com alguém que não tem um desafio ou uma história para contar. Todos nós temos histórias. E se eu me parar aqui, eu vou até o dia inteiro, porque eu gosto de contar história. Até minha esposa me falava que eu era um Forrest Gump, é um contador de história. Mas as minhas histórias eu digo que é verdade, tá, irmãos? Não é só umas histórias de Forrest Gump. Uma delas é que eu vim até Barbosa trabalhar correndo de Farroupilha, tá, irmãos? Isso há 20 anos atrás. Eu vinha de manhã, acordava às 5h30, fazia uma alimentação mais leve, uma fruta, um ovo, e vinha correndo, trabalhava aqui pertinho da Irving, aqui nessa rua aqui, Presidente Kennedy, né? Vidraçaria que tinha vidromínio. Quem é mais antigo vai lembrar que são os tios da minha esposa. Eu trabalhei ali e eu vinha correndo. Então é uma história verídica, não é fato, mas isso era 20 anos atrás. Eu pesava 59 quilos, corri algumas maratonas. Agora eu não corro nem até a esquina, eu já estou morrendo. Mas então, irmãos, voltando aqui para a palavra, desculpe que eu saí um pouquinho, daqui a pouco eu me perco aqui, até eu aqui nos meus pontos, tá bom? Mas vamos lá. Irmãos, Paulo quer nos ensinar que nós não somos alegres por aquilo que acontece ao nosso redor. Não somos alegres por aquilo que acontece ao nosso redor. Somos alegres independente sobre o que acontece ao nosso redor. Porque nós, discípulos de Jesus, temos conteúdos internos.
Que conteúdos são esses? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, maturidade cristã. Eu sei que quando a gente enfrenta alguns desafios, a gente fica perguntando para quê, ou ainda, como disse o irmão na canção, por que isso? E ainda, mas a gente passa por essas coisas, mas isso não tem, porque isso não tem, a gente não deve, ou seja, por mais que você se sinta triste, não deixa isso abalar a sua fé, tirar você do foco de Jesus, porque Paulo está dando um exemplo claro aqui, e essa carta, ela não está escrita para nos encorajar com ânimo ilusório, ou como uma autoajuda. Alguém já foi em palestra de autoajuda? Eu vou contar mais uma história, para vocês verem como eu sou bom contador de história, eu gosto de contar, mas logo que eu tinha casado com a minha esposa, eu fui numa palestra, e o cara falava muito bem sobre motivação, e sobre você ser o dono do seu negócio, e eu recém-casado, minha esposa grávida, não tinha nada, não, continuo não tendo muito, mas não tinha nada vezes nada, e aquele cara me fez sair dali convicto, eu não vou ser mais empregado, eu vou ser patrão, e eu saí com essa convicção. O que aconteceu? Comprei uma Towner de cachorro-quente, eu ia ser investidor do ramo de cachorro-quente, e aí botei uma Towner, mas olha, começa assim, financei a Towner, financei o kit de cachorro-quente, peguei dinheiro emprestado saí da empresa que eu trabalhava, fiz tudo isso, 3 meses, quebrei, fracasso. Porque esse ânimo ilusório é um ânimo que às vezes é ensinado como autoajuda, que você pode, que você consegue, sem Jesus. Humanista, quebrei, fracassou. Mas aí, pela graça de Deus e pelo amor de Deus na minha vida, eu pude olhar para o autor e consumador da minha fé e erguer a cabeça e dizer assim, não, mas eu volto. E hoje eu entendi, né, todas as coisas. E depois de passar um tempo a gente vê as experiências como são boas, mas a carta não está falando sobre esse ânimo ilusório, sobre essa autoajuda, esse encorajamento que acaba em fracasso, não, ela está falando de pessoas, não é pessoas que não experimentaram dores e aflição, não é isso, porque ela fala sobre ansiedades, lançai as vossas ansiedades em Cristo. Ela fala também, não é sobre pessoas que não enfrentaram tristeza, porque ela fala alegre-se no Senhor, alegre, regozijai-vos. São pessoas que passaram por isso. Paulo está falando da vida dele, e Paulo está nos encorajando. Não é para pessoas que nunca enfrentaram crises, mas porque ela fala, pense nas coisas lá de cima, não nas coisas aqui da terra, porque lá no céu não tem crise, está tudo certo, já resolvido, sempre foi resolvido, nunca teve problema. É nós que criamos os problemas, é nós que entramos num debate teológico sem entender quem somos e não conseguimos compreender de fato, porque tem como nós finitos compreendemos aquilo que é infinito? Não tem. A gente até tenta debater, a gente até tenta discutir sobre arminiano ou calvinista, mas é Cristo, é tudo em todos, sabe? É Cristo que é o centro. Não tem a ver com isso, mas isso faz parte da teologia e nos traz muita base, muito ensinamento, e nós não podemos descartar os ensinos que esses homens também fizeram. Ou seja, essa carta não é para quem não enfrenta dificuldades, mas é para quem enfrenta dificuldades e descobre nelas a verdadeira alegria do Senhor. Amém? Não é para quem não enfrenta dificuldade, irmãos. É para quem enfrenta essas dificuldades, mas encontra a verdadeira alegria no Senhor. Por isso eu destaco 3 pontos, como Paulo expressou essa alegria. E o primeiro ponto que Paulo destaca está no verso 1 a 2, que fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Como Paulo enfrentou as dificuldades da prisão, como Paulo enfrentou as dificuldades de pregar o Evangelho, de cidade em cidade, viagem missionária, passar na cidade, calor do deserto, frio da noite, açoites, surras e tudo mais. Como servos de Cristo. É interessante que nessa carta Paulo não destaca o seu apostolado como em outras cartas que ele chama, eu Paulo, apóstolo de Cristo, como vocês veem em outras cartas, porque Paulo não está aqui defendendo, não está escrevendo para uma igreja problemática, com pessoas que estavam se levantando, duvidando do apostolado dele, mas está falando para a igreja, irmãos amados, irmãos que eles sabiam que eram discípulos de Jesus, mas que precisavam ser encorajados, que todos nós somos servos de Cristo, e não há diferença, pastor, e ele até faz alguma separação entre os líderes da igreja, mas ele está dizendo, nós, eu Paulo, olha, eu, plantador dessa igreja, ele podia se achar o tal, mas ele diz, eu, servo de quem? Servo de Cristo, todos nós somos servos de Cristo, é isso que ele fala. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, ou seja, a igreja de Jesus é santificada em Cristo, não tem a ver com esforço que nós fizemos, mas tem a ver com o que Cristo fez por nós,
Ele que nos torna santo, Ele que nos santifica, Ele que nos justifica, Ele que nos purifica, é Ele, toda a ver com Ele, nada a ver com nós. E é interessante quando você pega esse texto, porque a palavra no grego, servo, doulai, eu sou ruim no português, então imagina no grego em outras coisas, tá bom? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Essa palavra, escravo, é essa a definição dela no grego, escravo. Somos todos escravos, eu, Timóteo, escravos de Cristo. Olha só como é forte. Mas agora eu te pergunto, eu e você temos uma noção do que é um escravo na nossa cultura de hoje? Não, totalmente contrário àqueles irmãos do primeiro século, porque aqueles irmãos sabiam o que era ter um senhor que o escravizava de verdade. Agora aqui, graças a Deus, nós não temos nenhum senhor. Temos sim patrão, ou somos às vezes senhores, somos patrão de outros, mas não temos essa concepção clara do que é ser um escravo. E quando o cara fazia coisa errada, o que sobrava? Açoite, surra, dormir no chão, na porta da casa, na frente, comida, tudo que você imagina. Um escravo. E é isso que Paulo está dizendo, olha, nós somos agora escravos de Cristo. Por isso, eu escrevo essa carta para encorajar. Essa carta, irmã, ela tem muito a ver com afeições amorosas de Paulo sim com seus amigos missionários que estavam ali pregando o Evangelho naquela região. Deus chamou eles para levar o Evangelho. Tem muito a ver com esse cuidado que ele tinha com esses irmãos por saber a cooperação no Evangelho. Essa carta se destaca porque ela é efetuosa, né? A amizade deles entre esses irmãos. E hoje, essa semana eu fiz um devocional que eu anotei aqui entre a caneta, porque eu já tinha feito o esboço, e que falava assim: servimos a Deus ao servir o próximo. Como nós servimos a Deus? Servindo o próximo. É interessante, irmãos, a igreja precisa ser um ambiente de amor e verdade e de profundas afeições. A igreja precisa ser um ambiente de amor e verdade. A verdade é a palavra de Deus, mas não tem como transmitir essa verdade sem amor. Não tem como a gente transmitir a realidade do Evangelho se não haver prática. Não adianta a gente falar muito se não, de fato, não fizermos aquilo que nós estamos pregando. O amor, o relacionamento. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são amadas e são cuidadas. Um lugar onde a gente cuida, onde a gente é cuidado. Um lugar onde a gente recebe a cura para também levar a cura de Jesus a outras pessoas. Por isso, nos reunimos como servos de Cristo, como escravos, é só escravo, é só servo que faz isso, irmãos, porque trabalha muito no eu, no quem eu sou. Alguém já leu aquele livro de Timothy Keller, Ego Transformado? Mais ou menos? Então leia, leia, porque ele fala muito da gente, como a gente é inflado, como a gente é cheio de si, e quando as pessoas mexem naquilo que é de direito nosso, como a gente infla. Então vamos nos esvaziar. Cada um de nós, você sabe onde é que tem os seus desafios, eu sei onde é que tem os meus, cada um sabe onde tem as suas lutas, aonde precisa se esvaziar. Fui falar no início aqui, vamos nos esvaziar. Esse momento de culto, para mim, pastor, desculpe, eu sou suspeito para falar, mas é um momento que eu celebro a semana inteira, fico pensando, terminou, como vai ser o próximo? Porque é bom estarmos em comunhão. Eu sou relacional demais, eu gosto, tanto que no passado, quando tinha culto de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, quem estava lá, segunda, terça, quarta e sexta, sábado, a minha esposa, às vezes doente, eu deixava ela em casa e ia para o culto, ela até fala isso para mim, né? Mas eu sei que a gente tem que ter o equilíbrio, tá? Não vamos, os dois extremos sempre é perigoso, né? Os dois extremos, equilíbrio. Cristo é esse equilíbrio, Cristo é o centro de tudo, Cristo é isso, irmãos. Então a gente precisa servir o próximo. Pessoas precisam de Jesus e pessoas precisam umas das outras. Eu e você temos Jesus, se de fato entendemos quem Ele é, a sua identidade. Então pessoas ali fora, pessoas aqui dentro vão chegar que precisam conhecer Jesus, e elas só vão conhecer esse Jesus. Eu sei que Deus pode fazer da forma que Ele quer, mas Ele te deu o privilégio de eu e você sermos servos uns dos outros, amando os outros, servindo os outros. A igreja, irmão, não é só estarmos no ambiente igreja, não, é partilharmos vida, a vida que recebemos de Jesus. Atos 2, como é que eles viviam? No partir do pão, de casa em casa. Tem como ser essa igreja nesse tempo? Não igualzinho, mas na essência tem.
É quando realmente a motivação que nos traz aqui é Cristo e estarmos juntos, comunidade, a mesa. Como foi cantada a mesa, Ele já preparou. Agora vamos celebrar isso, a vida de Jesus em nós. Vamos partilhar essa vida como servos, irmãos. Os verdadeiros servos prestam atenção nas necessidades e pensam como ajudar. Não como, eu quero. Infelizmente, né, a gente vem de tradição, eu venho de tradição batista, me converti no meio batista, e a minha linha é um pouquinho mais fundamentalista, que é a batista bíblica, não sei se o irmão conhece, que é uma norte-americana que se desligou da convenção porque nós estávamos sendo liberal em alguns aspectos. E aí ficou mais rígida ainda. Então tinha aquelas assembleias que às vezes era muito desnecessário, sabe? Machucava mais do que curava. Tratava um assunto de R$10 para comprar e ali saía 10 irmãos brigados. 10 irmãos por causa de R$10. Poxa, isso é igreja? As coisas são mais importantes? Não, Cristo é mais importante. Então quando nós entendemos ser servos uns dos outros, a gente não vai se importar. Tá bom, meu irmão, vai na bênção. Claro que a gente vai ter firmeza na verdade, porque esse é o nosso papel como servos, como discípulos de Cristo. Assim Paulo corrige várias igrejas, corrige a igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia de dons e do Espírito Santo, e é interessante, mas também é uma igreja que tinha um monte de problema espiritual e da parte moral. Mas é interessante que Paulo não ousa chamar aquela igreja seus filhos do diabo. É assim que ele chama quando ele inicia a carta? Os filhos de Deus, os santos que estão na igreja de Coríntios. Que coisa, né, irmãos? É Cristo que nos santifica. Servir uns aos outros não é estar livre para fazer o que quiser. Servir Jesus é estar sobre outro jugo, muito melhor que o jugo do pecado. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Esse jugo do pecado é eu. Mas agora não, agora é Cristo, a gente sai de cena e Cristo entra em cena. Isso que importa, igreja, isso que é mais importante. O servo faz o melhor que pode, reconhece de onde vem e de quem é o milagre. É Cristo em nós, não tem a ver com a gente, e é assim que a gente deve caminhar. Um exemplo que eu vi um pastor falando sobre uma irmã quando voltou a pandemia, voltou aos cultos presencial. Vocês aqui também devem ter ficado sem culto presencial. Claro, é uma igreja grande, então tem uma recepção grande, mas uma irmã foi falar: pastor, eu vou para a recepção, porque é lá que eu quero ficar. É lá porque eu sei que não pode abraçar, mas eu estou doido para abraçar, pastor. Mas a alegria dessa irmã, ele testemunhando, a alegria dessa irmã servir na recepção. Quando muitas pessoas pensam: o que eu vou fazer lá, cumprimentar a irmã um atrás do outro. Né? Tem gente que pode pensar assim, mas a alegria de ela ver pessoas, porque não tem a ver com um espaço físico, tem a ver com gente, tem a ver com comunidade, ser igreja. Povo escolhido, de propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, é o que somos. Fala Heber Campos em uma frase: a vida cristã é vivida mais em conjunto do que sozinha. Essa é a realidade. A vida cristã, a gente tem que ter o nosso devocional diário, nosso quarto, né? É lá onde Deus trabalha muitas coisas em nós, mas ela é vivida nessa parte, comunidade. Segundo ponto, irmãos, é que eu vejo Paulo falando, expressando essa alegria. Primeiro, então, somos servos, todos os servos uns dos outros, servos, escravos. Segundo ponto, igreja, que eu preciso falar e que Paulo fala com clareza, é a gratidão. Precisamos ser gratos. Olha o que Paulo fala a partir do verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, a confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós na terra, da saudade que tenho de vós na terra, na terna misericórdia, estou aqui lendo o R, desculpe, irmãos, de Cristo, e também faço esta oração, que o vosso, até o 8 só, pois é o outro ponto, mas perceba a gratidão de Paulo, mas aí vamos refletir um pouquinho, de que Paulo é grato, de que Paulo está lembrando, trazendo memória. Vamos pensar lá em Atos, e se você quiser ver bem a história, você vai ver, Paulo chega na cidade, primeiro a visão que ele já tem que ser direcionado para outro lugar, está indo para um outro lugar, Deus direciona ele para outro lugar, por mais que você diga, não pastor, mas é Deus falando com Paulo em sonho, irmãos, eu não sei, às vezes a gente
é teimoso. Às vezes não, eu acho que sempre, né? A gente é teimoso e quer fazer do nosso jeito. É assim que a gente faz. Paulo obedeceu e foi. Então ele, dentro dele deve ter gerado, sim, a Bíblia não relata, mas como ser humano, como eu e você, ele também deve ter se questionado. Por quê? Eu quero ir para a Ásia, tem gente para salvar na Ásia. Mas olha como Deus é bom. E aí você vai ver isso como é tremendo. Aí Paulo chega na cidade de Filipos, ou Filipenses, aos Filipenses, né? E quem ele encontra lá, primeiramente? Se você lembrar a história, se você procurar lá em Atos, você vai ver Lídia, a vendedora de púrpura. Sabe de onde ela era? Tiatira, da Ásia. E é a primeira que se converte. E a partir dali, aonde nasce uma igreja. E essa mulher, ela constrange Paulo ao ponto de ele lembrar e trazer memória. Poxa, que alegria de eu poder estar na casa de Lídia. Essa irmã que nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Ela me constrangeu junto com os missionários a ficarmos na casa dela. Nem sabia quem era Paulo, ou seja, José chegou aqui na casa do irmão, não, fica aqui, não, se eu me converti, é assim que a Bíblia relata, Lídia, se eu sou uma cristã agora, Paulo, não estou usando o texto claro da Bíblia, tá, irmão, não é heresia, tá, eu só estou parafraseando, linguagem de hoje, NTLH, né, mas se eu me converti de verdade, então deixa eu fica comigo, Paulo, aqui, essa noite eu quero tratar vocês bem, eu quero receber vocês bem. É isso que o Evangelho faz em nós, gente, quebra os paradigmas relacionais de quem somos, quebra uma barreira, é o que Jesus fala que aquele muro de separação, é aquilo que Jesus fez, não tem mais, gente. Como era terrível, pensa, o templo, e aí tinha um muro de separação que o gentio não podia passar, se passasse ele estava podendo ser morto. Jesus quebra esse muro de separação, hoje temos todos acesso ao Pai, o véu que separava, já não separa mais. Tem até uma canção antiga, eu gosto de cantar lá na igreja, só que eu sou desafinado, irmão, desafinado, mas o véu que separava, Cristo, agora somos um povo só, não há judeu, não há grego, todos aqueles convertidos em Cristo, um povo de Deus. Aquela irmã entendeu isso e recebe Paulo, acolhe Paulo e ali nasce uma igreja. É isso que Paulo se recorda. Eu sempre dou graças a vocês porque eu me lembro de Lídia, que abriu a porta da sua casa, que nos acolheu, que cuidou da gente. Depois ele lembra também daquela jovem possessa. Que jovem é essa? Que ficava em tempo inteiro incomodando ele. Lá vai os discípulos de Cristo, os homens de Deus que são profetas. Até que Paulo chega a um ponto que ele não aguenta mais, porque aquela mulher dava lucro aos seus patrões adivinhando, é o que fala em Atos, dava lucro, adivinhando, ela tinha o espírito do mal sobre a vida dela, estava uma jovem possessa por um demônio que adivinhava, e a gente sabe que a Bíblia é contrária a toda adivinhação, e ela dava lucro para aqueles homens. Paulo cansou de tanto ela falar que eles eram servos de Deus, Paulo disse, sai agora, Satanás. O que aconteceu? Ela é liberta. Aí Paulo já começa a levar a primeira surra logo depois, mas ele lembra, valeu a pena aquela surra, porque aquela jovem foi liberta pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Lídia, uma igreja começa lá em Filipenses, agora aquela jovem é liberta da escravidão do pecado. Mas irmãos, é tão forte isso, porque a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias, mas no Senhor. Isso trouxe boas recordações daqueles irmãos. Paulo se recorda do cuidado, do acolhimento que recebeu de Lídia, da vendedora de púrpura, que recebeu o Evangelho e ali na sua casa abriu a porta para uma igreja. É isso que o Evangelho faz, transforma vidas, e Paulo se recorda dessa. E aí Paulo, por causa dessa autoridade de Jesus na vida daquela menina, ele recebe o quê? Uma prisão. Aí ele vai para a prisão, e lá está ele e Timóteo. Timóteo, tá certo, eu já estava confundindo aqui, é porque Silas, né, fala ali, mas tá lá os dois, fazendo o quê? Cantando ao Senhor. E aí o que Deus faz? Manda um terremoto, abre as portas da prisão. Aí Paulo percebe, não, mas tem gente aqui, eu só estou só parafraseando de novo, tem gente aqui que pode ser salvo, ninguém sai da prisão, fica todo mundo aí, e aí fica todo mundo dentro da prisão com as portas abertas. Aí o carcereiro pensou assim, viu aquelas portas abertas, estão tudo solto, agora eu vou me matar, porque quem vai me livrar? Porque se acontecesse no outro dia ele se apresentar a Roma, fugiu todo mundo, condenação para quem? Ele estava morto. E quando ele pensa em se atirar em cima da sua própria espada, Paulo diz, para, está todo mundo aqui, ninguém saiu. Opa, para aí, quem se importa comigo? Como eu posso conhecer esse evangelho que tem? Como eu posso crer nisso?
meu amigo, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Aí o que acontece? Paulo vai para a casa do carcereiro, e lá na casa do carcereiro, o que ele recebe? Ele é tratado da surra que ele levou do carcereiro, com a família dele, prega o evangelho, toda a família daquele carcereiro se salva. Servo, grato por toda essa situação, circunstância pegando. Pensa, se a gente se alguém atravessa o carro na nossa frente, no trânsito, a gente chama o cara de filho de Nabucodonosor, né? É isso que a gente chama, né? Atribulado que botou esse carro na frente, né? Eu falo por mim, eu faço isso, irmãos. Aí eu me lembro quem eu sou. Para aí, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Aí a gente faz isso para não falar, né? Palavrão, a gente troca as palavras, né? Mas Paulo está passando luta, apanhando, mas está vendo oportunidade para o evangelho ser pregado, para o evangelho avançar naquela região. As primeiras lutas fazem o que com a gente? Não dá, pastor, não dá, realmente não dá para seguir. Porque o evangelho não é difícil só, o evangelho é complexo. A maturidade cristã não é algo simples, porque quando a gente começa a trabalhar, tirar as pessoas da superficialidade, a gente percebe como elas querem escapar, porque é relacionamento com o Pai, é relacionamento com Jesus, é relacionamento com o próximo, às vezes com pessoas até que te machucaram, perdão, porque às vezes você vai ter que tratar coisas na família, no casamento, coisas com teu irmão, e aí fica, mas Paulo se recorda desses irmãos, da cooperação deles no evangelho, Paulo se recorda. E uma coisa interessante que eu vi uma frase de um pastor que ele fala assim: hoje não é diferente, irmão. Paulo foi lá libertar aquela jovem pelo evangelho, mas hoje as pessoas são cada vez estão mais frias, o amor, porque cada vez mais as pessoas, em pensarem na libertação das pessoas ou no lucro, elas preferem o lucro do que a libertação. É assim que acontece. Na verdade, nós temos, me perdoe falar isso, mas eu vou falar, é uma verdade, porque eu vivo aqui há 20 anos, mas nós temos um Deus nessa terra. Acho que desligou, né? Mas eu nem preciso, irmãos, eu acho. Temos um Deus nessa terra, nessa região. Qual é o Deus dessa região? Jesus intitulou ele como Mamon. Qual que é o Deus? O dinheiro. Toda vez que a gente fala em dinheiro, pastor fala em dinheiro, já quer dinheiro para comprar o carro novo dele. É um problema, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o princípio por trás disso, generosidade. O dinheiro pode ser um Deus na nossa vida, e Jesus mesmo intitulou ele como podemos dizer assim, uma entidade satânica, Mamon. Outro serve a Deus, outro serve, mas as pessoas estão assim, em vez de libertar as pessoas, elas pensam no lucro, em vez de libertar as pessoas da verdade, do que pode mudar a vida delas. Ele recorda dessas pessoas e ele se alegra, e ele diz assim: Deus é minha testemunha, a saudade que eu tenho de vocês, meus irmãos. E essa deve ser a nossa alegria, irmãos, de ter saudade uns dos outros, como servos, escravos, ter saudade do irmão quando muda de cidade, ou quando eu, pastor José, um dia se eu sair de Flores da Cunha, espero que os irmãos tenham saudade de mim. Eu espero que os irmãos tenham esse princípio que Paulo nos ensina, a gratidão. Valeu a pena, por isso eu sou grato, porque eu sei que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Deus tem os seus aqui nessa cidade, Ele só nos colocou para compartilhar ou partilhar essa vida para as pessoas verem. Ali vai um discípulo de Jesus, que é sal e luz. Paulo é grato pelos filipenses, não somente porque eles eram meros espectadores, mas porque eles cooperavam com o evangelho. Esses irmãos Lídia, esse carcereiro, essas pessoas que ali começaram a igreja, cooperavam com o evangelho como servos. Por isso ele vai para o terceiro ponto. E antes de ir para o terceiro ponto, o que nós podemos aprender em tudo isso que Paulo quer nos ensinar? Não são as dores e as tragédias que devem marcar a minha e a sua história, não são elas, mas a bondade de Deus que te preserva diante de qualquer circunstância. Paulo está preso. Não são as dores e a tragédia. Se a gente abrir para testemunho aqui, se vocês fizerem um dia um culto de gratidão ou testemunho, vocês vão ver quanto testemunho, quanta dor cada um tem aqui. Eu tenho, a minha família tem, nós temos. E só um pastor muitas vezes sabe isso. Não estou expondo de ninguém, não é essa a intenção, mas é só um pastor, porque muitas vezes chega no pastor, mas não chega nos irmãos, E isso é ético, não tem problema, mas quando a gente começa a abrir, alguém se sente à vontade, quanto testemunho de dor, abuso, tantas coisas, preconceito, bullying, eu não sei, irmãos, tantas coisas e as pessoas, mas não são elas
Aliás, elas podem te fazer melhor. Elas podem te fazer dependente de Cristo. A minha filha, a Ana, tem se queixado na escola de sempre alguém falar alguma coisa, e a gente como pai fica meio bravo, né? Às vezes a vontade assim, para lá dá. Mas aí a gente pensa, não, a gente é cristão. Mas eu sei que todos nós pensamos assim, não, se te derem, vale nele também. Não é isso que a gente fala, né? Dá, não te acanha. Mas aí eu vi ela é professora, não me lembro quem, foi uma professora lá da igreja, ela falou assim, quando for assim, pai, tem que pensar o seguinte, explicar para o seu filho que não tem a ver com ele, tem a ver com outra pessoa. Ela que não entendeu quem ela é. A sua filha, ela sabe quem ela é, e é isso que tem que falar. Então toda vez que ela fala, eu falo, tu é isso, minha filha? Não, então minha filha, fica na paz. Fica na paz. Só falta dizer que ele dá um beijinho no ombro e vira. Fica na paz, minha filha. Fica na paz. Diz assim, eu não sou isso, eu sou filha amada de Jesus, eu sou uma discípula de Jesus. Mas às vezes a gente fica colocando as práticas desse mundo. Não, se te bater na face, não dá outra. Mas o que Jesus está falando não é que a gente tem que ser burro, está dando a face para bater, não é isso. Porque a gente fica pensando assim, não, Jesus está dizendo assim, quebra esse teu orgulho, cara. Porque é o teu orgulho que é dar a outra face. Tu não vai, eu nunca vi alguém que fica apanhando, bate aqui agora, não, bate desse lado agora. Não, gente, não é isso. Foge, né, pelo menos então, mas não fica ali, corre, né. Mas é o orgulho da gente que é ferido. Terceiro ponto que Paulo fala e se alegra nisso, ele se alegra orando uns pelos outros. Irmãos, a Bíblia fala em Tiago que a oração do justo é eficaz. Você crê na eficácia da oração? Amém? Acontece logo depois que você ora? Não, eficazmente sim, podemos dizer sim ou não. Sim, porque chegou no céu e Deus disse, vai acontecer. Agora, quando é o tempo, é Ele que determina, correto? Não é isso? Mas ela é eficaz, está lá em Tiago, a oração de um justo é eficaz. Elias, sendo um homem como eu e você, o que ele fez? Orou, o céu parou. Tinha um propósito, não fica orando para o céu parar, para parar de frio, porque eu já oro faz um tempo para Deus, manda um calor para esse inverno. Não vem, porque aqui é frio. Então eu já estou pensando, quando me aposentar eu vou para um lugar quente, se Deus me permitir. É meus planos, mas os planos é de Deus, né? Mas é isso, irmãos. Mas Paulo ora, porque a oração do justo é eficaz, ele se alegra com os irmãos filipenses orando, ele diz assim, pois minha testemunha é Deus, que saudade que tem de vós, na terna misericórdia de Cristo, e também faço essa oração. Olha a oração que Paulo faz, irmãos, que oração linda, que o amor aumente mais e mais no pleno conhecimento. Irmãos, o amor só vem através do conhecimento. Tem gente que pensa que o amor é só prática, né? Aí o amor se torna só um amor de sentimento, um amor que passa. O amor de Deus não passa. O amor de sentimento é aquele amor que a gente pode até chamar de paixão. Aí o cara está apaixonado, dá 1 ano ou 6 meses, acabou a paixão. Não, trocar de esposa, acabou o amor. Nunca teve. Porque o amor que Paulo está falando através do conhecimento é um amor compromisso. É esse compromisso que Deus teve com a gente na sua aliança. É tão interessante isso, irmãos, porque se você pega a aliança de Abraão, olha só como é tremendo esse amor de Deus. Deus fala para Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, tu vai ser pai de muitas gerações, do teu filho, mas para aí, quando que é isso? Está lá em Gênesis, tá, irmãos? Estou parafraseando de novo aqui, mas está lá em Gênesis, você pode estudar lá a história de Abraão. E o que acontece com Abraão? Mas Deus, quando é que vai ser isso? Eu não tenho filho nenhum, esqueci quando recebe herança. O meu herdeiro é o Damasceno, o mordomo da minha casa. Então para aí, Abraão, vamos fazer uma aliança? Vamos. Só que aí Deus chama Abraão para uma aliança. Aí Abraão prepara como que era o contrato daquela época. Bota os animais e vai passar fogo ali. Só que aí na hora de passar, não, pode estar lá em Gênesis capítulo de 12 a 15, agora não me recordo, eu sou ruim de referência. O que acontece? Na hora de passar na aliança, Deus lembra, não, ele não passa, eles não vão cumprir porque ele é homem, eu vou. Deus dá um profundo sono em Abraão, e sabe quem passa no meio do contrato? Só Deus, está lá, é Deus que fez, é Ele que tem o compromisso, nós caímos ali na frente, mas Deus é fiel. Paulo pede para que a gente aumente nesse amor, no conhecimento da palavra. Antes crescer, Paulo fala na graça e no conhecimento de quem? Do Senhor Jesus. É através desse conhecimento que muda, porque não adianta a gente mudar as atitudes se não mudar a mente, porque a mente é que vai, a mente que eu digo é aquilo que fala em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Em Cristo Jesus é a transformação de mente, muda as atitudes.
E como diz um ditado conhecido, mente sã, corpo sã. Não é o que diz um ditado aí, mas é mente cheia de Jesus, atitude cheia de Jesus. Ele está pedindo, ele ora com gratidão, com alegria, que o amor de vós aumente no conhecimento. Ou seja, Paulo está pedindo maturidade, e maturidade começa com amor, né? Afinal, se o amor de Cristo se desenvolver corretamente, o resto será consequência. Se o amor de Cristo se desenvolver no nosso meio aqui corretamente, tudo é consequência, igreja. Toda a motivação de você estar aqui domingo após domingo, de meio de semanas, as programações vai estar no amor de Jesus. E quando está no amor de Jesus, está no lugar certo, é consequência, vai ver frutos. Não vai ser frutos como a gente pensa, é gente chegando, é gente, tem que ter mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Isso é consequência. Se você ler Atos 2, você vai ver que era o próprio Deus e o Espírito Santo que acrescentavam. Mas por causa de quê? Porque eles caiu na graça do povo. E o maior desafio de pastores e líderes é isso, fazer a igreja entender que nós precisamos cair na graça desse povo. Quando nós caímos na graça desse povo, o Espírito Santo acrescenta dia após dia. Mas tudo tem um tempo, não é nós. É Ele que faz. Nós temos que ter a capacidade de distinguir esses sinais, né, de maturidade cristã e buscar o avanço. Paulo ora para que eles tenham um caráter de Cristo, ou seja, ser sincero. Cristão sincero não tem medo de ser exposto à luz. Por quê? Porque ele sabe quem é, que ele é um pecador, quem é Cristo que nos perdoa. Então, eu queria concluir aqui com os irmãos 3 coisas importantes, fechando aqui. Todo cristão é servo de Cristo. Todos nós somos servos uns dos outros. Melhor é dar do que receber. Jesus nos ensinou isso. Assim como eu fiz, façais vós também. Ele lava os pés uns dos outros. Ele lava os pés dos discípulos. E aí Pedro, naquele seu jeito de ser, não, Jesus, eu não preciso lavar o meu, nunca tu vai fazer, Jesus. Se eu não lavar, tu não tem parte comigo, Pedro. Então lava tudo, Jesus. Não só os pés, lava o corpo. Eu preciso de ti. Servos, escravos. Quando mudar essa mentalidade da gente, a gente vai entender cada um o seu papel, a sua missão, que somos todos comissionados. A missão é de Deus e somos comissionados para pregar o Evangelho a toda criatura, através daquilo que Deus tem nos dado de melhor, lá no nosso trabalho. Ou seja, nós estamos em missão sempre, como servos de Cristo. A vida cristã é vivida servindo, não tem outro caminho. Um cristão que diz ser cristão e não serve, tem algum problema que não entendeu ainda, está no processo. Segunda coisa, nós devemos buscar maturidade, ou seja, conteúdos internos, através da palavra. Um crente que não lê a Bíblia, irmãos, um crente que não busca conteúdos internos, oração, devocional, que passa o dia, a gente não faz um tempo de reflexão. Ah, pastor, eu trabalho 12 horas, lá não tem banheiro no teu trabalho? Entra dentro do banheiro e ora. É um lugar para orar também. Mas Deus vai falar no banheiro, Deus fala onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Só precisa você se colocar à disposição dEle e ter esse tempo. Irmãos, quando eu trabalhava numa empresa lá em Farroupilha, o que eu fazia? Eu tinha meia hora de intervalo. Mais uma história contada, né? Meia hora de intervalo. E depois que eu saía das 3 horas, eu ia correr, porque eu fazia atletismo, então eu saía e ia até as 5 correr, chegava do trabalho, ia pegar as meninas e atender, mas depois chegava ao trabalho, depois a gente ia fazer as coisas de casa e depois tinha que dormir para outro dia, às 5 da manhã, estar acordado. Eu tinha meia hora de intervalo, mas eu tinha um desejo, eu preciso ler a Bíblia. Aonde que eu vou ler? Na meia hora do intervalo. Eu tinha uma Bíblia, aquela dos Gideões, no bolso, levava para a empresa, e quando dava eu ia ler um versículo em algum canto, que dava uma paradinha, eu lia, e eu almoçava em meia hora, lia um capítulo do Novo Testamento e tirava o cochilo. Quando dava o sinal, eu estava lá na minha impressora onde eu trabalhava. É possível? A gente arruma tempo. A desculpa que a gente tem é sempre dizer, não tenho tempo. Mas olha o tempo que a gente gasta nas redes sociais. Eu me incluo junto, porque eu gasto bastante tempo nas redes sociais. WhatsApp, Facebook e assim vai. Tanta coisa que eu nem sei hoje mexer em tudo isso que tem. Mas nós precisamos criar, porque aí nós vamos entender e vamos ser gratos diante dessa situação, diante da circunstância. Ou seja, o seu olhar não deve estar na circunstância, mas o seu olhar precisa, se estiver passando por alguma circunstância, tentar olhar com as lentes de Cristo. O porquê eu estou passando e ver a bondade de Deus em tudo isso. Deus permitindo você crescer e avançar mais uma etapa. Você será grato se você entender isso. Agora não me pergunte como, tá? Porque
você pega o exemplo de um homem que mais passou prova, é Jó. E se eu perguntar, alguém quer passar a prova de Jó? Não? Mas se lembre, Jó dobrou tudo que ele tinha, nem mesmo assim, né? Mas Deus sabe com quem ele faz e como ele faz. Mas tudo isso serve de lição, seja grato. E terceira coisa, tudo isso vai acontecer porque é Ele que vai fazer. Tudo isso de entendimento das circunstâncias, dos momentos que a gente não vai compreender, às vezes você não compreende mesmo naquele momento. Pergunte se alguém quando passa uma prova está entendendo. Nós temos alguns irmãos que têm passado por câncer, agora mesmo uma pessoa muito querida nossa, amigo nosso, é o nosso irmão Gesiel, não sei se os irmãos sabem, está hospitalizado. Quem conhece Gesiel aqui? O missionário gaúcho. Ele está hospitalizado, então vou pedir para depois vocês orar por ele também. Passou por uma cirurgia e quando ele me gravou um áudio falando, aquele homem que tem aquele vozeirão cantando aquelas músicas tradicionalistas, quando ele me gravou um áudio sem voz, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Não tem como explicar. Mas são as circunstâncias. Tudo isso vai passar. Não existe temporal que permanece. Aqui na vida tudo é temporal, mas nós podemos olhar para a eternidade, olhar para as coisas do alto, como Filipenses fala, buscar as coisas lá de cima, não as terrenas, tudo passa. Eu gosto de uma frase de, acho que é Nicodemos ou Hernando Dias Lopes, que diz assim: "O Deus nos livra da morte ou pela morte." Ah, mas pastor, tu quer morrer? Não, não quero. Mas eu sei que Ele nos livra da morte ou pela morte. Um cristão genuíno entende isso. E por isso ele ora e descansa. E tudo começa através de uma oração. A primeira oração que a gente faz é a oração de entrega. Eu entrego a minha vida a Jesus. E não saia daqui como você entrou, querido. Se você chegou aqui cansado, desanimado, alguma prova no casamento, entregue tudo a Jesus. Ele é suficiente. Nós temos aprendido isso como discípulo de Jesus. Ele é suficiente, Ele é tudo em todos. Ele pode, nós não. Eu não posso, mas Ele pode. Confie nele, entregue a sua vida, entregue os seus dons, os seus talentos, para que Ele possa multiplicar isso e fazer você partilhar mais vida dele, mais vida para as pessoas. Tem muita gente aqui nessa cidade para alcançar, e você é um vizinho de alguém que precisa de Cristo. Seja um canal de bênção, alegre-se no Senhor, porque Ele nos deu o principal, a vida eterna. Irmãos, eu costumo brincar, né, que a gente de fato é um Highlander. Agora acabou. Conhecemos Cristo, quem sabe o que é Highlander? Só os antigos sabem. É imortal, né? Recebemos a Cristo daqui. Então se alegre, não pense nas dificuldades, embora você vai passar. De repente, no próximo encontro que eu venho aqui, pastor, depois o senhor pregou, vem uma luta. Dê glória a Deus. Como dizia o nosso irmão, aquele que faleceu e foi para a glória, nosso irmão saudoso Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso, a vida cristã é isso. Alegre no Senhor, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça a fé de vocês a dia, abençoe essa igreja, a liderança, e continue avançando para que o evangelho genuíno de Jesus Cristo cresça nessa cidade. Deus abençoe, meus amados.